vai ter, eu te convidei para você representar as mães, tá? Que é uma homenagem que a gente vai fazer às mães, que o Dia das Mães está próximo. E como você tem uma história muito linda que você já me contou aqui, eu quero que você compartilhe um pouquinho dessa sua história. E também você vem aqui, mesmo assim você voltou e, aliás, você aumentou ainda mais os seus cuidados, né? O seu autocuidado. Eu quero que você fale um pouquinho como você tá conseguindo equilibrar tudo isso na sua vida. Então, foi uma loucura, né? Teve um tempo que a gente acaba parando de olhar pra gente e olha só pros filhos. Mas agora que elas fizeram, a minha última filha fez 1 aninho, eu falei, não, agora chegou o momento de olhar pra mim, né? Como a gente estava conversando sobre todo o processo, toda a gestação, tanto a gestação por adoção quanto a gestação biológica, principalmente a biológica. Depois eu tive alguns problemas durante a gestação, então eu tive que ficar de repouso, eu fiquei com a cesárea aberta, então eu tive que ter muito mais cuidado. E acabei não emagrecendo, engordando muito, já tinha engravidado acima do peso. E esse ano eu conversando com a minha família, né, com meu marido, resolvi fazer a bariátrica, que foi uma coisa que a gente decidiu por causa da saúde, para cuidar melhor das meninas. E depois disso, perdendo peso, já comecei a cuidar da minha estética, fazer atividade física, porque a gente tem que olhar pra gente ficar bem pra cuidar delas, né? Com certeza, com certeza. E me conta um pouquinho, eu sei que você já fazia 13 anos, né, que a gente tava conversando, que você tinha esse sonho de ser mãe, que você tava tentando de tudo. Me conta um pouquinho como que foi isso? Eu casei muito nova, né? Eu tô com meu marido desde os meus 14 anos. Então a gente casou novos também. Eu tinha 20, ele tinha 22 e eu sempre quis ser mãe. Era o meu sonho, assim. Eu sempre quis. E eu queria cedo, porque eu queria crescer junto com meu filho, aproveitar esse momento. Então acabou que a gente casou, eu falei assim, vamos tentar, a hora que Deus mandar, estamos aí. E começou a aparecer alguns problemas, né? Primeiro eu tinha ovário policístico, então assim, não é todo mês que eu ovulava, então uma gestação de quem tem esse tipo de condição demora um pouco mais, mas não é impossível. Então a gente no primeiro ano de casamento, no final do ano, o doutor falou assim, vocês querem engravidar? Eu falei assim, pode ser. Aí eu tomei um indutor para tentar ovular e acabei engravidando no primeiro mês. Só que do mesmo jeito que eu engravidei rápido, eu acabei perdendo rápido também. Eu descobri em 1 semana, depois de 15 dias, eu tive que passar por uma curetagem. Foi muito difícil, um momento assim que acho que nenhuma mulher gostaria de passar. A gente teve que passar por uma cirurgia, eu tive que ficar no mesmo ambiente das mães que estavam recebendo bebês. Então elas comentando, meu bebê é assim, assado, e eu tinha acabado de fazer uma curetagem, então foi um momento muito difícil. Depois disso o doutor falou que era bom a gente esperar 6 meses, né? E aí eu fiquei 6 meses tomando anticoncepcional. E aí quando eu parei de tomar anticoncepcional, eu tentei uma vez e engravidei. Então assim, aí eu tive minha segunda gestação, que também foi rápida, e eu acabei perdendo novamente. Tive que passar novamente por uma curetagem. E depois dessa segunda curetagem, eu tive meu ciclo ficou desregulado, eu fiquei 6 meses sem menstruar. E fui procurar um especialista, porque infelizmente no mundo da infertilidade, a gente acaba descobrindo várias coisas. Então, assim, muitos médicos só encaminham você para infertilidade, para um especialista, depois da 3ª perda. E eu não queria chegar à 3ª perda para fazer uma investigação. Então, eu conseguia, depois da 2ª, ir atrás e ver. E tava tudo certo. A gente só descobriu a trombofilia, que era uma trombofilia leve que prejudicava a gravidez, mas tomando aquelas injeções na barriga, dava pra gente estar seguindo com a gestação. Aí tinha a dificuldade do ovário policístico, que não é todo mês que a gente acaba ovulando. E uma coisa que alguns acreditam, alguns não, ainda a medicina tem esses prós e contras, né? Que o nosso exame deu que a gente tem muita compatibilidade. Então ele poderia ser meu doador de órgãos, foi assim que eles explicaram pra gente.
Então, a gravidez tem que ser ao contrário, tem que ser uma pessoa totalmente diferente. Então, eu não protegi o bebê. Aí, na época, a gente fez um tratamento que nem era aprovado em muitos países. Não deu certo, eu acabei não engravidando. E com toda essa questão de hormônio, eu acabei ficando 6 meses menstruada. Nossa. Foi uma loucura. E foi assim, o primeiro dia que eu menstruei foi que eu tava trabalhando numa escola. Primeiro dia trabalhando na escola, eu entrei na escola, veio uma menininha e me chamou de mãe. Nisso, meus hormônios ficaram enlouquecidos, porque tudo é psicológico, né? Não adianta a gente falar que não afeta. Afeta. E aí eu fiquei 6 meses menstruando. E nisso foram várias investigações, estava tudo certo, não sabia o porquê. E a gente foi tentando, passamos por diversos médicos. Aí quando eu tava com quase 6 anos, depois da primeira perda, eu tive uma gravidez química, que muitos consideram gravidez, outros não, que chegou a positivar, mas já caiu e eu não precisei fazer curetagem. E desde o primeiro momento que eu estava com meu marido, eu sempre quis adotar, sempre foi um sonho meu. Só que pra ele não era, ele queria um filho só. Então a gente tentava o biológico por esse motivo. Mas eu sempre falei de adoção com ele. E depois que eu tive essa gravidez química, eu falei assim, amor, já faz 6 anos. Vamos tentar adotar, o que você acha? Isso foi amadurecendo nele e aí a gente partiu para adoção e fizemos todos os processos. Muita gente fala que o processo de adoção é difícil, não é. O processo em si, para você ser habilitado, é muito fácil, é muito tranquilo. Você não precisa ter nada de extravagante para ser aprovado. E a gente fez, e em 9 meses a gente foi aprovado. Tem que fazer curso, entregar documentação, até tudo ser concretizado demora 9 meses. O que demora é a espera da criança. Então, nessa espera aí, a gente estava muito ansioso, queria muito, e eu continuei fazendo alguns tratamentos de gravidez. Mas, infelizmente, nada certo, e passaram-se mais 6 anos. Quando meu pai faleceu, meu marido começou a sentir uns sintomas, achou que era estresse, por tudo que a gente estava passando naquele momento. E eu estava fazendo tratamento de gravidez também, tudo junto. E falando de alguns sintomas que ele estava sentindo, a doutora desconfiou de um diagnóstico, mas não comentou nada com a gente. Falou assim, olha, faz tal exame, que eu quero verificar uma coisa. E a gente fez. E aí foi diagnosticado que ele estava com um tumor na hipófise. E esse tumor, além de prejudicar que ele podia perder a visão, prejudicava a questão do hormonal dele. Então, por causa disso, o diagnóstico dele foi infertilidade, que ele não tinha mais espermatozoides e nós não poderíamos mais ter filhos biológicos. Então, foi esse o diagnóstico. Se eu quisesse fazer novamente um tratamento de gravidez, seria com espermas doados. E como a gente estava na fila de adoção, ele ficou muito mal, né, também com esse diagnóstico, eu falei assim, amor, a gente está na fila de adoção. Uma hora chega, demora, tá demorando 6 anos, mas uma hora vai chegar. Então vamos esperar. E nisso no vamos esperar, deu 2 meses, eu descobri que eu estava grávida. Então assim, foi um milagre lindo, que a gente não esperava. E tanto que até a gente ir no primeiro ultrassom, a gente não acreditava, eu achava que eu estava com alguma coisa hormonal, para ter dado positivo, e a gente não esperava mesmo. E nesse primeiro mês de gestação, né, uma gestação de risco por causa da trombofilia, eu estava acima do peso e tudo mais, eu tive um descolamento de placenta, tive alguns índices que não foram legais, eu fiquei com medo de estar perdendo o bebê. E teve um dia que eu fui para São Paulo, no especialista que eu estava passando de fertilidade, de gravidez de risco, chorando até lá, porque eu imaginava que eu ia ter que fazer uma nova curetagem. E ele também muito nervoso, a gente já imaginava que a gente tinha perdido a Belinha. E quando a gente chegou lá, eu só pensando assim, ele fazendo exame de ultrassom, eu só pensando, gente, meu marido já tá mal, e eu vou ter que fazer uma cirurgia, como que eu vou fazer, aonde que eu vou fazer? E aí, passando na minha barriga, ele falou, não, tá tudo certo, você quer ouvir o coraçãozinho? Foi a primeira vez que eu escutei o coraçãozinho de todas as estações. E a gente não tava preparado, assim, não tava.
Só foi o médico chorando, eu chorando, meu marido chorando, todo mundo chorando da sala. Foi lindo, assim, foi um dia que a gente nunca vai esquecer, porque a gente esperava ter uma notícia ruim e a gente descobriu que a nossa filha estava viva, então foi maravilhoso. E eu comecei a ficar de repouso, porque estava tudo certo, mas estava com um pequeno descolamento de placenta. E a gente, como um final de semana, eu estava mexendo com umas decorações, que eu também faço decoração, né, além de ser professora. E eu sentada lá, mexendo com as florzinhas para não fazer muito esforço, a gente comentou que a minha sogra comentou que tinha tido uma reportagem sobre adoção na televisão, tinha passado. Eu falei, não vi. Aí meu marido brincando, nossa, você imagina? Agora vem a adoção. Mas isso foi no sábado. Na segunda-feira a gente recebeu a ligação que a nossa filha, se a gente queria adotar, ela explicou sobre a história dela, tudo. E foi maravilhoso, assim, a hora que eu descobri que eu ia ter mais uma bebê, que ela tinha 45 dias. Nossa, foi um sonho e uma correria. Porque eu tinha algumas coisas das outras gestações e quando eu decidi adotar, eu fiz ensaio do coração, como eu estivesse grávida já, esperando a criança. Então assim, tinha algumas coisas, mas não tinha tanto e eu não imaginava que eu ia pegar uma recém-nascida, porque a gente tinha aberto até 7 anos. Então a gente imaginou que ia uma criança maior. E não, veio um bebê, então o bebê precisa de muito mais coisa. Então a gente teve um dia todo para correr atrás de tudo. Ela tinha acabado de sair do hospital, era um mês muito frio. Meu marido correu comprar um ar-condicionado de aquecedor, porque ela teve bronquiolite, então a gente estava com muita preocupação dela pegar friagem e tudo mais. Então, corre instalar, vai buscar berço. A gente pegou um berço já montado na loja para trazer ficar mais rápido. E compra roupinha, aí o varal, lavando tudo, deixando tudo estendido no mesmo dia. E eu de repouso, comprando as coisas pela internet, o pessoal indo buscar pra mim. Então assim, foi uma loucura. A pressão subiu a hora que ela tava chegando, porque a gente até brinca que ela veio via Sedex, literalmente de cegonha, porque eles trouxeram em casa ela, a gente nem teve que ir buscar. Então ela chegou com uma sacolinha, a coisa mais linda do mundo, assim, a gente olhou pra ela, já peguei ela no colo e já levei. Uma coisa que a gente se arrepende de não ter filmado esse horário com um profissional, porque o marido estava tão emocionado que ele filmava o chão, ele filmava o carro, ele filmava tudo, menos a nossa filha. Foi muito emocionante. Aí a gente já levou ela pro quartinho dela e lá parecia que ela sempre morou, sabe assim? A gente tava com medo da adaptação e ela já chegou adorando o quarto, já tomou madeira, a gente tem até a filmagem dela tomando o primeiro TT dela. E foi assim, maravilhoso. E depois que a Mia chegou em casa, toda a gestação correu perfeitamente. Eu falo que não existiria Bela sem Mia e Mia sem Bela, porque elas foram feitas uma para outra e elas são muito unidas. E graças a Mia, eu tive a oportunidade de já me tornar mãe, ficar mais tranquila com a gestação. E mesmo no finalzinho, eu tendo todos os problemas de trombofilia, tive hipertensão, tive diabetes gestacional, corria riscos, né? Mas mesmo com tudo isso, eu até falei isso pro marido antes de sair de casa, eu amei estar grávida, eu amei adotar, eu tava tão plena com tudo que estava acontecendo, que nenhum problema mais era problema. Então assim, eu tinha dor? Tinha, mas estava tudo bem. Então assim, a gestação por todos os problemas foi tranquila pra mim, foi maravilhosa porque eu tinha as duas, então eu fiquei realizada. Foi uma época que eu me realizei 100%. E depois que a Belinha nasceu, ela quis dar um susto na gente, lógico. Aí, com uma semana ela teve que internar porque ela tava amarelinha e pegou bronquiolite igual a da irmã. Ela falou assim, não, ela tem que fazer tudo igual pra gente ficar com o coraçãozinho apertado. E por causa que ela pegou a bronquiolite, ela ficou internada e a mãe ficou dividida entre um local e outro. E se cuida? Não se cuida, né? E aí meus pontos infeccionaram da cesárea. E aí eu fiquei internada. Aí quem sofreu foi meu marido, porque uma filha estava internada num andar, eu estava internada em outro e a outra em casa. Então a gente passou aí uns 15 dias, haja coração. A gente passou uns 15 dias aí internados, nós duas, e a outra em casa, e ele lidando
com toda essa situação. E aí, graças a Deus, a Belinha é uma guerreira, assim como a Mia. Então, elas saíram, não tiveram mais nenhum problema. Eu, contrapartida, como infeccionou, não pôde dar ponto novamente. E eu fiquei 5 meses com a barriga aberta. Então, eu tava com uma recém-nascida, uma bebê de menos de 1 ano. E fiquei 5 meses com a barriga aberta, fazendo curativos diários. E eu tive que colocar uma máquina, que saía muita secreção por causa da gordura. Saía muita secreção e eu tive que usar uma máquina. Então imagina 2 bebês e uma máquina, tendo que levar pra lá e pra cá. E aí tinha que vir enfermeiro fazer. Aí todo mundo fala assim, nossa, mas como você conseguia? Você sentia dor? Eu tava tão anestesiada, não sei se da cirurgia, de tudo que tava acontecendo, que eu não sentia dor. Então assim, eu não passei dor em nenhum momento, era mais um desconforto de estar com a máquina, de fazer o curativo, mas eu não senti dor nenhuma. E depois dos 6 meses, aí voltei a trabalhar, a vida, aquela rotina louca. Depois de 1 ano, aí eu falei assim, não, agora é o momento de eu pensar um pouquinho em mim também. Porque eu vi que a rotina com 2 meninas era assim, pauleira, né? Então, acima do peso, eu cheguei na gestação a ficar com 121 quilos. Aí ela nasceu, como eu fiquei muito tempo de repouso, o máximo que eu consegui chegar emagrecendo foi para 116. E eu tava com dor no joelho, comecei a fazer fisioterapia pro joelho e nada resolvia. Eu falei assim, não, resolvi fazer a bariátrica, fiz todo o processo. E agora já tô com 88 agora, emagreci bastante. Meu joelho já não dói, minha perna já não dói, comecei a fazer academia. É outra disposição. E com as meninas também, você baixa, levanta. Eu sou professora de educação infantil também. Então assim, tanto no trabalho quanto em casa, eu lido com criança o dia todo, abaixando, levantando. É um exercício frequente. Então a gente, olhando pra gente, viu que precisava se cuidar. Você sentir falta, né? Sentir. De voltar a olhar pra você, Sim. porque eu acho que cada momento Sim. é um momento que tem que priorizar Exato. mais, mas também é importante olhar pra si, né? E você começa a se olhar e você não se reconhecer. Eu acho que, e uma coisa que a gestação, muitas mulheres falavam, eu assistia vídeos, que depois que elas nasciam os filhos, elas não se reconheciam, o corpo, elas se sentiam mal com o corpo. E eu, como sempre fui gorda, né, nunca fui uma pessoa muito magra, eu falei, isso não vai ser um problema pra mim, porque eu sempre tive barriga, então eu não vou me sentir dessa forma. Imagina, quando a Belinha nasceu, assim, e eu me vi naquele corpo, eu não me reconheci, mesmo sempre sendo gorda, mesmo sabendo de tudo que eu tinha passado, eu não me reconhecia. Então, me sentir bonita, durante 1 ano eu não me senti. Então, eu comecei a me sentir bonita agora em fevereiro, depois de 1 mês de bariátrica, eu comecei a querer me cuidar. Foi logo quando depois você voltou pra clínica, Voltei, né? exato. Então, assim, uma coisa puxa a outra. Você começou a cuidar de uma área e já vai vendo que voltando todos os cuidados, Sim. né? Que também se estende pra questão da atividade física, que você voltou, alimentação. Tudo, porque pra você conseguir se reconhecer, você nunca mais vai ser a mesma de antes. Mas pra você se sentir bonita, né, se enxergar como uma mãe, uma mulher nova que você se tornou, mas naquele corpo, daquele jeito, eu não me reconhecia. E você acha que se você continuasse daquele jeito, só olhando pra elas e acabando se anulando um pouco, pra elas seria ruim também? Sim, com certeza. A minha terapeuta, que eu fiz terapia, óbvio, gente, de recomendo com tudo que eu passei, se não fosse terapia, não sei. Uma vez ela perguntou pra mim se eu tava preparada pra ser mãe. A gente acha, não, tô preparada, não tamo, nunca vai estar, né? Nunca vai estar preparada. Mas eu achava que eu tava super preparada. Aí ela virou pra mim e falou assim, como você quer que a sua filha te enxergue? Você tem que trabalhar pra você pensar como você quer que ela se enxergue. Se você quer que ela te enxergue como uma pessoa bonita, que se valoriza, que trabalha. Então, depois disso, eu falei, nossa, eu não posso continuar desse jeito. Eu tenho que investir em outros sonhos para eu mostrar para minha filha que ela pode ser o que ela quiser.
Então você não sabia se ia ter um menino ou menina, mas agora tendo minhas duas princesas, eu sou exemplo de mulher pra ela. Então assim, eu tenho que mostrar que a mulher pode ser o que ela quiser. E ela tem que se cuidar, que ela tem que se valorizar. E por mais que o mundo esteja caindo, ela tem a força dentro dela. Então eu acho que eu quero mostrar isso para minhas filhas. Tanto por fora quanto por dentro, eu quero estar bem para elas também, não só para mim. Nossa, que lindo. E é muito importante ter essa visão e essa percepção que você teve muito cedo, já Sim. no começo. Porque muitas mães se anulam por tanto tempo, achando que se olhar pra si vai ser egoísta. Exato. Ela vai estar... E não, é o A contrário. gente sente, eu vou falar pra você, que tirar um minutinho pra fazer a unha, pra vir fazer uma estética, até quando eu fui fazer a bariátrica, eu entrei na cirurgia querendo emagrecer pra mim e pra elas também, pensando nisso. Eu queria uma qualidade de vida, mas eu entrei chorando, porque eu me senti extremamente egoísta, porque eu ia ficar horas longe dela, eu ia ter que me recuperar, e eu me senti muito, muito, muito egoísta, porque a gente se cobra mais do que deveria. Eu acho que a gente tá fazendo o melhor. Qualquer mãe que é mãe de verdade faz o melhor pelos filhos. Então a gente não vai pensar só na gente. Sim. Então tudo que a gente fizer é pra eles. Mas a verdade é sempre o contrário quando você cuida de você. Porque você não vai dar o que você não tem. Então, Exato. se você estiver bem com você mesma, agilidade, tudo mais que deu de diferença, Sim. né? Pra elas vai ser sensacional. E Maitê, me conta, dá um recado pra essas mães, né? Ou as mães que estão querendo ser mãe, que tem aquele sonho no coração, igual você teve por 13 anos e conseguiu agora. Nossa, e para as mães que já estão aí com seus filhos, dê um recadinho. Bem, para as mães que querem ter filhos, tanto as que podem de forma biológica ou as que têm o sonho de adotar, vão em busca do sonho de vocês. Eu acho que tem vários tratamentos. Eu acho que é importante você pesquisar muito. Eu passei por médicos não muito interessantes, então isso é muito importante falar. Sempre pesquise os tratamentos e vá em médicos que realmente se preocupam de você não ser um número, porque é um tratamento muito caro. Então vá em busca do seu sonho e sempre pense na adoção. A adoção não pode ser uma segunda opção, ela tem que ser uma via de família. Então assim, não pense, se não der certo eu vou adotar. Se você quer ser mãe, por que não adotar? Se você tem um biológico, por que não adotar? Eu acho que a gente tá na fila de adoção ainda. A gente pensa, se a gente for ter o terceiro filho, que a gente tá analisando ainda, vai ser via adoção, porque foi uma experiência maravilhosa. Então a gente passa esse recado, siga os seus sonhos, não escutem as coisas ruins da adoção, tem muita coisa boa por aí. Então vá em busca dos seus sonhos. E para as mães que já são mães, que se anulam, que estão pensando, eu vou perder um tempo assim pra ir lá me cuidar. Gente, não, você tá cuidando do seu filho. Porque quanto mais você se cuida, mais você está cuidando dele. Ele vai querer ver você como uma pessoa triste, uma pessoa com depressão em casa, ou uma mulher maravilhosa, que irradia beleza por dentro e por fora. É assim que nossos filhos têm que nos ver. Então, acho que a gente tem que se cuidar sempre. Perfeito. Maitê, muito obrigada por você Obrigada compartilhar a vocês essa história pelo convite. linda com a gente. Você é uma mãe, uma mulher iluminada. E eu tenho um mimo pra você. Obrigada. Tá? Que você é a luz Obrigada. que ilumina a sua família e veio trazer essa luz um pouquinho pra nós. Nossa, Né? agradeço. Pra essas mães aí. Muito obrigada. Muita Obrigada. gratidão, viu? Gratidão também, gente. Beijo.